Tudo bem? Sou Helder do canal Bosco Roscos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo bem interessante para vocês. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir, se puder aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, comentar. Ficaremos muito satisfeitos por isso, tá bom? Hoje aqui nós vamos abordar um tema bem interessante, que assim, que eu nunca tinha visto, se alguém já abordou esse tema, tá? Que são sobre esses discos aqui. Qual que é melhor? O disco institucional ou o disco de reposição? Né? O que são discos institucionais? São como esse aqui, tá? E como esse aqui, que eu deixei separado para mostrar para vocês aqui. Esse aqui, por exemplo, é o disco que vem na serra DeWalt 745, DW 745. E esse aqui é o disco que vem na serra circular DCS 570, a bateria da DeWalt. Discos institucionais são os discos que vêm no próprio equipamento. Quando você adquire o equipamento, já tem um disco dentro. Então eles são lançados para vir no equipamento. Muitas poucas vezes você não encontra eles para comprarem. Pelo menos aqui no Brasil é mais difícil. Você não encontra eles para você adquirir eles para repor o mesmo disco. Você vai encontrar outro disco para comprar. Agora o tema aqui é o seguinte: qual é melhor? Os que vêm no equipamento ou os que você compra para repor? Vamos falar sobre esses discos aqui e você mesmo vai tirar a sua conclusão, tá? Esses discos aqui da DeWalt, todos eles são profissionais, tá? São discos profissionais. São discos de aço temperado, tá? Todos eles têm de aço temperado e com ranhuras de expansão, que nós vamos falar daqui a pouco sobre essas ranhuras, tá? Eles possuem os dentes de carbeto de tungstênio, que são conhecidos como vidia, né? Todo mundo conhece aqui, chama isso aqui de vidia. São bem duráveis e resistentes e proporcionam um maior intervalo entre as afiações. Você vai afiar mais vezes e vai demorar mais para afiar, facilitando assim o corte das madeiras e deixando um excelente acabamento nos cortes. E reduz também o esforço no corte, tá? Esses discos reduzem o esforço no corte, porque eles são, cada vez o design deles tem melhorado mais, né? E esses dentes têm os grãos totalmente desenvolvidos para reduzir as lascas, né? Os lascamentos e trincas. E esses são discos, todos dois são discos bem finos, tá? Eles têm apenas 1 milímetro, o disco, né? Não os dentes, tá? Os discos dele tem 1 milímetro. Então, que são tão finos que permitem que as lâminas trabalhem bem facilmente, né? E essas aberturas aqui de ventilação permitem que elas trabalhem também com baixas temperaturas e que reduz aqueles travamentos, né? Aqueles travamentos que tem na madeira, para travar a madeira, né? Então, ele sendo fino, ele melhora isso aí, tá? E o design desses dentes protege contra todos os danos e diminui aquele risco de contragolpe também, tá? O design deles são bem específicos para isso, eles estão estudando bastante os tipos de discos, estão mudando os designs. Vocês podem reparar que os dentes estão vindo diferenciados agora, né? Diferenciados e cada vez mais bonitos também, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, que nós vamos falar agora, é sobre essas ranhuras patenteadas, tá? Que essas ranhuras têm funções específicas, que às vezes pouca gente sabe também, mas elas têm funções sim, que acha que é de enfeite e tal, esses desenhos, mas não são não, tá? Essas ranhuras aqui, que são chamadas rasgos de expansão, primeiro nós vamos falar dessas aqui, ó, que elas são entre os dentes aqui, tá vendo? Essas que ficam entre os dentes, tá? Aqui, ó, essas aqui, ó, que fica entre os dentes aqui, ó, essa ranhura, tá vendo? Outra aqui, certo? Nós vamos falar sobre elas aqui. Elas são ranhuras, né, chamadas rasgos de expansão. Elas têm uma função bem interessante. Elas funcionam mais ou menos assim, ó. Ao você utilizar o disco, né, você está usando o disco lá na serra, ao você utilizar, ele gera um calor, devido à alta rotação, ele gera um calor violento, né? E que esse calor dilata o metal. E essa tecnologia usada aqui com essas ranhuras, o que acontece com essa tecnologia? Ela faz com que, ao disco resfriar, tá certo? Ele volta ao formato original e não deforma, não empena.
Então essas ranhuras são muito importantes por esse fator aí, certo? Gera calor, né? O que acontece? O metal dilata. Então, a hora que refrigera de novo, ele volta ao formato original sem deformidade nenhuma. E essas ranhuras patenteadas, né, que é o nome dela, esses rasgos com formatos diferentes aqui, ó. Esses aqui tem vários formatos diferentes, tá vendo? Muito bonitinho, que, né? Tá vendo esse formato aí? Eles têm uma função também muito específica, tá? Olha só pra você ver o formato dos desenhos aí, ó. Você vê que não são iguais, tá? Isso é bem estudado para poder fazer isso aí. Esses rasgos com esses formatos, que são no corpo do disco, né? O outro é no dente, esse é no corpo do disco. Eles são a função deles é de antivibração, né? Ele diminui a vibração e oscilação durante o corte. Você está cortando, ele diminui aquela vibração e oscilação do equipamento, né? E essa tecnologia aí, o que ela faz com que reduza o nível de barulho também, de ruído, e o que ela faz? Proporciona um melhor acabamento, porque não vai ter a vibração, né? E aquela oscilação. Então ele vai proporcionar um corte mais bonito, um corte muito bem feito. Então essas ranhuras têm uma excelente função nesses discos, que às vezes a gente olha e acha que é só beleza mesmo, mas não. Isso tem uma função, isso tem muita engenharia, muita tecnologia usada nisso aí. Outra tecnologia também que é usada nesses discos aqui, que eu não sabia, particularmente eu não sabia, eu fui para fazer o vídeo, eu fui estudar sobre esses discos aí, que eu fiquei sabendo isso aqui, que eu achei muito interessante, tá? Porque todos esses discos aqui, ele tem um revestimento, tá? Você pode olhar aqui que eles têm um revestimento que é tipo uma tinta, tá vendo aqui, ó? É uma tinta, né? Uma pintura. Ele tem uma pintura aqui, ó. Você pode ver que não é o próprio disco. Antigamente vinha o próprio disco, hoje em dia não. Ele é todo revestido, todo pintado, tá? Essa tinta aqui, além deles usarem como marketing, né? Fazendo a propaganda deles, um disco que torna o disco mais bonito, mas esse revestimento, essa pintura, que é uma pintura especial, ela tem uma função que não é só para embelezar e fazer o marketing e tal, isso não. O que acontece? Ela é um revestimento antiaderente, né? Ele protege contra corrosão, contra oxidação e reduz a fricção do corte e fica mais fácil de limpar o disco. Vocês podem reparar que onde tem a vidia lá, o dente, com o tempo de uso fica escuro e fica difícil de limpar. Mas aqui já vai facilitar mais a limpeza por causa desse revestimento. É bem interessante também como que as coisas vão modernizando, né? E eu mesmo não sabia disso. Então eu gostaria de falar aqui para vocês aqui agora, exclusivamente desse disco aqui de reposição, tá? Esse disco aqui, eu até escrevi ali para vocês verem. E esse disco é o seguinte, ele possui aquela função lá, a função que chama Talk Track. Não sei, meu inglês não é muito bom. Talk Track, sei lá. Aí o que acontece, cara? Essa função é o seguinte, ela foi projetada para fornecer cortes retos e precisos repetidamente, né? Várias vezes, ao longo de toda a vida útil da lâmina, tá? Enquanto a lâmina estiver durando, o corte sempre retinho, tudo certinho. O que acontece? É isso aqui, ó, que vem atrás, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Ele vem atrás, isso aqui, ó, vem atrás do dente aqui, tá vendo? Então, aqui é o dente, né, de carbide, e aqui essa função aqui, ó, que ela é projetada o seguinte, eu vou explicar para você que você vai entender. Ela é como se fosse um cutelo, aquele cutelo que vem atrás do disco e coloca na serra circular, certo? Então, o que acontece? Ao fazer o corte, ao que você está fazendo o corte, passa a vidia primeiro, e essa função aqui remove as impurezas, como poeira, os detritos do canal lá do corte, a sujeira, tudo que tiver,
ela já limpa, passa a vídeo, essa aqui limpa o corte, aí para outra, em alta velocidade, é lógico, né? A outra vídeo vem já cortando e o outro aqui já limpando, já liberando espaço para outra vídeo que vem de trás, facilitando assim ela entrar na cavidade do corte com mais agressividade e tornando o corte mais limpo. Essa é uma função interessantíssima que hoje muitos disso já vem dessa forma assim, tá? Então esse aqui é bem interessante e olha só o formato desse disco, você vê que bacana que é esse disco, tá? O que acontece agora? Os dois discos são bem parecidos, são de alto nível, todos os dois são muito bons, finos. Esse aqui, o dente dele é 1 milímetro mais grosso que esse. Aqui o disco é 1 milímetro, né? E aqui o dente com o dente é 1,73 esse, e esse é 1,63, tá? Só que hoje a DeWalt considera essa é a melhor lâmina deles, o melhor disco deles, tá? E para mim também esse disco aqui é muito melhor do que esse. Que eu vou falar a verdade para vocês, o disco institucional, ele é feito para vir na máquina, é só para a máquina não vir sem disco. Então o que acontece? Para a máquina não vir sem disco, eles não vão colocar um disco eles vão colocar um disco bom, mas não tanto de alto nível que você vai repor depois. Então é isso aí, gente, que eu queria falar com vocês. Se deu para vocês entenderem aí, se foi boa a explicação, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal. E logo logo estaremos lançando outros discos, outros vídeos para vocês, de discos também e de outras coisas mais interessantes. Que sempre é bom a gente estar aprendendo alguma coisinha, né? Que a gente também, explicando aqui, a gente está aprendendo também. Até uma próxima vez e muito obrigado!